t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, Meu Amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou o Luís Ferreira Lopes e nesta edição especial de verão vamos falar sobre vinho, novos hábitos de consumo e saber como estão os produtores a adaptar-se às novas tendências em Portugal e na Europa. Em pleno verão, bebe-se mais bebidas alcoólicas. Vários estudos revelam novos hábitos dos consumidores europeus que estão a preferir vinhos com menos teor de álcool. O público mais jovem gosta de vinhos mais leves ou gasificados, ou até mesmo bebidas não alcoólicas. Será que as novas tendências vão aumentar falências e desemprego no mercado dos vinhos maduros e tradicionais? Como é que os produtores de vinho de Portugal e de várias regiões da Europa estão a adaptar-se? E como estão a enfrentar as tarifas de Trump? E ainda, a Organização Mundial de Saúde sugere que as garrafas de bebidas alcoólicas devem ter rótulos a advertir para os riscos para a saúde, em especial para o risco de cancro. Segundo a OMS, o consumo de álcool é responsável por cerca de 800 mil mortes por ano na Europa. Por isso, as garrafas poderão vir a ter rótulos semelhantes aos que são exibidos nos maços de tabaco. Esta é uma pretensão antiga e que foi rejeitada em 2023 por Portugal e por 8 países produtores de vinho. Para debater estes temas, tenho comigo Frederico Falcão, presidente da Vini Portugal, Joana Petis, jornalista, diretora do Sapo.pt e Carlos Lucas, enólogo e produtor de vinhos, sobretudo nas regiões do Dão e do Douro. Obrigado aos três e obrigado a si que está desse lado. Bom, vamos começar este debate precisamente com o tema destas tendências, estes novos hábitos. O Frederico, enfim, nós combinamos, não há aqui doutores e engenheiros, certo? Pronto, muito bem. O Frederico, pelo lado da Vini Portugal, naturalmente tem alguma informação privilegiada sobre o que é que vai acontecendo com esta mudança de hábitos. Isso é válido para Portugal, mas é válido para boa parte da Europa, esta alteração de menos álcool. Muito obrigado pelo convite, primeiro que tudo. Há, em termos portugueses não tanto, mas em termos de Europa e de mundo, há uma redução de consumo de bebidas alcoólicas. Portanto, não estamos aqui a falar apenas de vinho, falamos em geral de bebidas alcoólicas. No que concerne aos vinhos, que é aquilo que nos interessa um bocadinho mais, de facto nós temos assistido a uma redução de consumo mais por parte das novas gerações. Vemos agora muito nestas novas gerações não serem veganos e serem vegetarianos e ter uma preocupação maior com a saúde e com a linha física, enfim. Portanto, consomem menos calorias, menos bebidas alcoólicas também por aí. Dentro dos que consomem bebidas alcoólicas, aqui eu e a Joana somos um bocadinho mais novos, o Carlos é mais velho, mas na nossa altura... Isto começou bem. Na nossa altura... Isto começou bem. Na nossa altura, nós tínhamos essencialmente whisky, vinho e cerveja, não havia muita coisa. Hoje em dia, mesmo nas cervejas, há muita cerveja... aquelas cervejas tradicionais, artesanais, portanto, já entrar num mercado mais gourmet onde estava o vinho. E mesmo nos destilados, nós temos muitos coquetéis, temos a moda do gin, que entrou, que agora talvez esteja a reduzir um bocadinho, mas há muito mais alternativas e, portanto, muitos destes jovens não vão tanto para o vinho e muitas vezes vão para outras bebidas alcoólicas. Depois há uma questão de preço. E, sobretudo, quando se viaja, nós vemos, estamos aqui na Euronews, e nós viajamos até pela Europa e é caro beber vinho, sobretudo nos restaurantes. Os jovens têm menos dinheiro disponível na carteira e, portanto, quando vão jantar fora ou almoçar fora, não consomem vinho e consomem outras bebidas alcoólicas ou não, mas sobretudo mais baratas, porque é caro beber vinho. Aqui em Lisboa e no Porto também já temos alguns abusos em termos de restauração, mas em geral não é tão caro assim em Portugal. Nós estamos a lidar com uma geração de consumo rápido, de redes sociais, em que tudo é rápido, instantâneo e fácil. A mensagem tem que ser fácil e instantânea. Ora, consumir um gin, um cocktail, uma cerveja, é uma coisa relativamente simples, descomplicada. Nós temos no setor uma linguagem muito complicada que assusta estas novas gerações. Quando nós começamos a falar num vinho, cheira a frutos vermelhos apanhados na terceira semana de agosto, isto tem os taninos redondos e polidos, eles ficam a olhar para nós, pensar que nós estamos a falar em mandarim é uma coisa... Portanto, esta mensagem assusta-os. Mas para os atrair, temos de descomplicar um bocadinho esta mensagem também. Já vamos falar mais sobre isso. Mas, Carlos, do ponto de vista de quem está a produzir
vinho, como é o seu caso há muitos anos. 32. Pronto, já estou a perceber daí a piada. Mas, portanto, em mais de 30 anos de produtor de vinho e de enólogo, mas como é que analisa esta mudança de hábito e já agora, também do ponto de vista de produtor, como é que se adapta a isso? Bom, eu acho que há aqui uma questão inerente ao próprio classicismo do setor. Portanto, o vinho foi ao longo dos tempos vendendo uma imagem de um produto clássico, um produto que requer algum conhecimento, acompanhado também por uma fase em que a publicidade deixa de ser possível fazer e, portanto, nós ficamos em desvantagem perante outras bebidas que estão sempre a comunicar na televisão. E se repararmos as cervejas até comunicam durante os jogos de futebol, por exemplo, mas o vinho não consegue fazer isso. Temos aqui uma guerra que não conseguimos ganhar, portanto o vinho acaba por ser sempre relegado para um plano lá muito, muito em baixo e eu acho que o consumidor vai se afastando à medida que isso vai acontecendo. Realmente, como o Frederico falou, há hoje uma panóplia de produtos que estão à disposição de quem quer consumir e a verdade é que o vinho vai ficando para trás. Temos-nos adaptado, obviamente. Eu diria, por exemplo, com o caso do rosé, Portugal não era um país tradicionalmente de rosé e de consumo de rosé e neste momento é um produtor de rosé muito, muito, muito importante. E o consumo, por exemplo, dos vinhos de rosé é muito, muito importante também, que já se nota nos supermercados, por exemplo, com grandes áreas de vinhos de rosés disponíveis. E espumante, por exemplo, é um novo fenómeno. O espumante português atingiu uma qualidade que permite hoje qualquer consumidor gostar muito e recomendar. E daí já vamos com 2 produtos com menos álcool. E, de facto, o problema maior e que nós colocamos sempre é, de facto, os preços que depois no consumo nós temos nos vinhos. Eu acho que consumiríamos mesmo muito mais vinho se, por acaso, tivéssemos algum cuidado e algum controlo no produto final e no preço final. E eu acho que esse é talvez o grande ponto, o grande busilis que nós temos hoje no setor dos vinhos. Mas também há vinho a preço acessível e vinho no razoável. No supermercado. Mas, na verdade, quando nós falamos do consumo, o consumo faz-se, hoje, uma garrafa de vinho, faz-se em partilha, faz-se entre amigos. E essa parte é algo que, por um lado, achamos que está a desaparecer, por outro lado, eu acho que não. Eu, por exemplo, fui confrontado este ano, que não conhecia muito bem, mas a Queima das Fitas de Viseu, por exemplo, em que me deparei no Rossio com cada jovem com uma garrafa. Há uma tradição, e neste caso estamos a falar do Dão e de uma região vinheteira, porque Viseu embarca o Douro e o Dão, não é? Portanto, temos ali uma confluência de várias regiões vitivinícolas, e a verdade é que os jovens todos tinham garrafas, os pais dos jovens tinham garrafas, e eu achei um fenómeno fabuloso. Aliás, tirei várias fotografias, e eu acho que há de facto aqui um cuidado que nós devemos ter, que é também educar. Há aqui uma pedagogia que nós devemos fazer, porque o consumo moderado de vinho faz parte da dieta mediterrânica. Portanto, nós, por muito que a gente queira, não temos substituto para a nossa gastronomia para acompanhar o bacalhau com azeite, ou para acompanhar os enchidos, ou para acompanhar o cabrito, ou para acompanhar o marisco com um bom branco. Enfim, acho que ainda não chegamos lá. Beber água com e não estou a ver, riscos não estou a ver. Sempre que se fala de riscos de consumo, eu acho que sou muito positivo e digo, eu não estou a ver o português agora no verão a acompanhar o marisco com uma água das pedras ou com outro. Eu acho que vamos a um vinho branco bom, encruzado, um alvarinho, um arinto, e eu acho que sou mesmo muito positivo relativamente a isso. Joana, e para quem analisa, enfim, hábitos de consumo, os padrões normais, enfim, também de vários anos, como jornalista.
Como é que analisas esta alteração de padrão? Estou-me a lembrar do caso, por exemplo, nota-se em Espanha, a questão do tinto verano, mas depois em Portugal isto vai surgindo também. Em Espanha sempre existiram essas tradições, até porque Espanha tem muito mais tradição de vida de rua, acabam de trabalhar e vão ao fim da tarde beber um copo e lá está, não é? Vão enfrascar-se para o bar, vão ali ao um quiosque, uma bodega ao pé do escritório, juntam-se ali e bebem um copo antes de ir para casa, vivem muito mais isto, que em Portugal não há tanto. Agora há um bocadinho mais por causa de mais turistas. Eu acho que o Carlos tocou aqui um ponto com esta coisa da queima das fitas. E falou em tradição. Eu acho que isto é o fator que tem afastado as camadas mais jovens do vinho. Porque os mais jovens podem olhar para o vinho e pensar, epá, não, isto é caríssimo no restaurante. Mas levam garrafas de vodka para ir sair à noite. Portanto, enfim, compram-nos no supermercado ou comprariam tranquilamente. Eu acho que há aqui um fator de afastamento que tem a ver com a litoralização das populações. Ou seja, muitas vezes este hábito de consumir vinho à refeição, em casa, onde fosse, vinha de família. À mesa da família, vinha de geração em geração. Muitas famílias até produziam, porque tinham pequenas produções, bebiam do próprio vinho que produziam, sem grande qualidade, e lá está, e nessa altura até se bebia. Hoje em dia as pessoas estão muito mais na cidade, têm muito mais estas questões de comer bem, de o que é que eu posso e não posso, o que é que eu devo e não devo. E perdeu-se esta tradição de geração em geração, já não vão à terra, já não conhecem. E da mesma maneira como isto provoca fenómenos de má interpretação do que é a agricultura, por exemplo, de onde vem a carne, das condições de produção alimentar, etc., também lhes provocam um afastamento e olham para o vinho como uma coisa, não, isto não é bom. Porque é uma coisa do passado, é uma coisa que não sabem como é feito. Mas nós estamos a falar do vinho, mas alargando a discussão a todos, mas isto também é válido para whiskies, para os gins, como o Frederico há pouco referia, mas dá a ideia que... posso estar absolutamente enganado, portanto, é um tema aqui para discussão. Mas muitas vezes fala-se do tema da cerveja, como falavas, a questão das bebidas espirituosas. Mas será que é assim tão diferente relativamente ao vinho? Porque supostamente aquilo que tem maior teor de álcool, por exemplo, é um whisky ou um gin, diria eu. Sim, mas muitas vezes depois são feitos em coquetéis ou com águas e baixa o grau. Mas eu creio que o grande problema do vinho não é o teor alcoólico. Aliás, há uma tendência também de baixar o teor alcoólico. Até na produção. Nos anos 70, 80, mesmo os vinhos tintos tinham 12, 12,5, 11,5. E hoje em dia, claro, depois houve uma altura em que o grau subiu muito, também se abusou um bocadinho disso, para ir buscar outros tipos de aromas ao vinho, digamos assim, e hoje em dia o caminho é claramente reduzir o teor alcoólico dos vinhos. E há, como o Carlos disse bem, há um crescimento grande dos rosés, aliás estamos num estúdio cor-de-rosa, e os rosés estão a crescer muito em termos de consumo no mundo, e na Europa, e em Portugal, assim como os espumantes vinhos brancos, que são mais fáceis de beber, são mais agradáveis, têm menos álcool e são mais agradáveis de beber. Portanto, há uma tendência geral de baixar o teor alcoólico dos vinhos. Aliás, nós no setor também bebemos muito mais vinhos com menos grau, já não queremos aqueles vinhos pesados. Portanto, é uma tendência natural. E não é apenas uma questão de, é um vinho mais, porque havia aquela ideia, é um vinho mais para as senhoras. Portanto, não, neste já momento não existe isso. Já não há essa Há uma tendência clara de consumo cada vez mais, até porque, enfim, o clima está a mudar, mas uma bebida que nos chega fresca e que permite estar bastante tempo com o copo na mão, aumenta o consumo. Reparem, o fenómeno do gin, por exemplo, não é? Porque acaba por ser com muito gelo, os vinhos brancos, que acabámos de dizer, todas as bebidas que têm neste momento alguma frescura e uma facilidade de serviço, porque muitas das vezes quando falamos de vinho tinto, falamos de que os restaurantes não têm, ou quando estamos para consumir, ou se compramos uma garrafa no supermercado, não está à temperatura, ou seja, não há facilidade de consumo. Portanto, uma das coisas que está a acontecer no mundo também é facilitarmos o consumo, quer com a screw cap, para ser fácil de abrir a garrafa, para haver um consumo, nomeadamente em locais que seja rápido a abertura. Mas, acima de tudo, eu Carlos, acho que... Peço desculpa, mas e o que é que poderia ser o consumo ideal, por exemplo, para o vinho tinto, que as pessoas às vezes
não vamos colocar o vinho tinto mais fresco porque está mal. Se calhar está errado. Está errado. E vamos inibir o consumo de vinho, porque normalmente quando bebemos um vinho tinto quente é horrível. Por isso é que os whiskies e os gins e os destilados põem gelo. E, portanto, porque seria horrível... A questão da temperatura ambiente tem que ver com as caves de antigamente, que eram muito mais frescas. Eu acho que isso é uma sítios de conservação questão que, de facto, tem a ver com, mais uma vez, a pedagogia ao consumo, que eu acho que as comissões vitivinícolas e o próprio Estado devia incentivar, o próprio Estado devia fazer pedagogia. Eu acho que não é só cortar, porque isso é fácil. Eu acho que cortar é fácil. Porque não ensinar? Porque não incentivar? Porque o consumo do vinho está inerente a uma ruralidade e uma interioridade que muitas vezes agora queremos passar como... que não é fashion, não é bonito, mas a verdade é que esquecemos que durante anos as festas e as romarias e o interior do país vivia de festas associadas sempre à cultura gastronómica que tinha o vinho sempre associado. E agora também há uma certa romantização outra vez e esse regresso é como um cenário, mas há algum regresso. Não é? Há algum regresso. Portanto, mas eu volto a dizer e insisto que cada vez mais o consumo está aí para os espumantes, está aí para os rosés, está aí para os vinhos brancos, está a ir para o vinho de verano, que não sei se reparam, sempre muito associado a coisas que sejam fáceis de beber e que o copo permita estar na mão e consiga realmente trazer-nos frescura. É a minha constatação. Enfim, viajo muito, recebo muitas pessoas de variedíssimos países do mundo e o que se percebe é que a tendência é cada vez mais essa, é cada vez mais algo que possa trazer para o consumidor mais frescura. Mas precisamente esta questão económica e social que estamos aqui a falar, mas há o risco também de haver... enfim, um impacto negativo junto dos produtores. Claro que esta é uma pergunta para todos, mas Joana, mas isto pode aumentar também o desemprego ainda mais no setor agrícola. Será que os países, não apenas Portugal, mas da Europa do Sul, onde a agricultura ainda tem algum peso, e o setor do vinho naturalmente tem algum peso, será que as pessoas têm consciência do efeito social da agricultura? Acho que isso, nós vivemos numa sociedade bipolar, não é? Mesmo bipolar, clinicamente bipolar, e, portanto quer proteger e promover o emprego e com melhores salários e etc., mas ao mesmo tempo é absolutamente inflexível em relação a determinadas áreas que toma de ponta. Vemos isso em várias áreas que deixam de ser, por exemplo, a produção de carne animal. Há um certo segmento que é contra aquilo, que quer penalizar a produção, que quer que se crie condições absolutamente espartanas para a produção, que acabam por encarecer, que acabam por criar desemprego. Vemos isso na tauromaquia, por exemplo, também é toda uma indústria que mexe com muito dinheiro, com muito emprego, que há um tecido social próprio que desapareceria. Mas não há contemplações em relação a isso e desaparece, arranja outro emprego. Portanto, há isto. E depois há o outro lado, não, nós queremos conservar o emprego, nós queremos conservar as tradições, nós queremos promover as tradições, mas nós parece que queremos promover as tradições num museu. E isso não dá emprego a ninguém, até porque depois os portugueses não vão ao museu. Portanto, isto é um bocadinho bipolar, é uma luta um bocado inglória. O mesmo se passa, e aí permitam-me chatear os dois, um bocadinho com o setor, que... constantemente vem dizendo que o vinho português está muito barato e tem que ser mais caro e tem que se pôr o preço no nível da qualidade e que não pode ser diferenciado só pelo preço, até porque não é, efetivamente. No entanto, depois há esta coisa de não, mas se nós pusermos o vinho muito caro, não vamos atrair os jovens. E depois há a negociação com os supermercados e então tem que ser mais baixo. E então... Enfim, há aqui um jogo de equilíbrios que é difícil. O Carlos também vende vinho, que há vinho caro. Aproveitar para explicar que o setor do vinho em Portugal, o setor vitícola, fixa muita gente no interior de Portugal. Claro. É cuida da terra, não deixando criar mato, não desbastando floresta, que muitas vezes é nociva, como a acácia, como outras infestantes, e traz o turismo também.
Agora, não há turismo, e eu acho sempre muito interessante que há sempre uma deslocação grande das cidades para o campo à procura de uma cultura e de uma ruralidade. Mas é aquela coisa do quadro, não é? E que se gosta de ver as vinhas bonitas, todas capinadas, todas com qualidade, com os cachos. Por outro lado, esquecemos que, de facto, se não houver também à volta desta economia gerada... um racional de negócio, aquilo vai deixar de existir. Se não houver racionalidade de negócio, vai deixar de existir. E eu acho que muitas dos jovens que se fixam, por exemplo, em regiões afastadas das cidades, ainda é por causa da viticultura e é por causa do turismo associado ao enoturismo. Portanto, há que cuidar disso, porque depois o enoturismo, por seu turno, cuida também dos produtores de laticínios, cuida também dos produtores, dos restaurantes bons que essas pequenas vilas e aldeias têm. Há um setor, há um encadeado muito importante que as pessoas têm que compreender que, obviamente, se forem sensibilizadas para isto, e mais uma vez o Estado deveria incentivar e devia fazer pedagogia para que isso pudesse fazer circular em Portugal algo do litoral para o interior. O que é que o Estado poderia fazer? Muito rapidamente. Em complemento disto, e muito rápido, em complemento daquilo que foi dito, e o Carlos já disse quase tudo, mas... De facto, o vinho fixa muita gente no interior. Em muitos concelhos do interior do país, é a principal atividade económica. Portanto, em termos económicos e sociais, é muito importante no interior do país. Também nós vimos isso durante os incêndios que vamos sendo fustigados durante o verão. Muitas vezes os incêndios param quando chegam às vinhas. Claro, porque a outra terra está tratada, ou não há mato. E fixam pessoas durante o ano inteiro. E há negócio. Mas vamos falar mais sobre a parte económica, porque temos mesmo de só a terminar com uma frase. E é um setor... importante para a economia de Portugal. Tem um superávit de 800 milhões de euros por ano. Portanto, é um setor que, para além disto tudo, é importante. Muito bem. Nós vamos fazer aqui uma curta pausa e, quando voltarmos, iremos falar sobre o impacto das tarifas de Trump e a saúde económica do setor do vinho. Então, até já. Bem-vindo de novo ao Bruxelas, meu amor, e à conversa com os nossos convidados. Vamos continuar a debater o tema do vinho neste formato especial de verão. Pois bem, nos primeiros 5 meses do ano, as exportações de vinho português para os Estados Unidos caíram 9,7% face ao período homólogo de 2024. Os produtores de vinho português e europeu estão preocupados com o impacto da aplicação de tarifas de 30% por parte de Donald Trump, a partir de 1 de agosto. Bom, veremos se será diferente ou não agora nas próximas semanas. Esta é uma forma da administração norte-americana tentar reduzir o déficit comercial e restringir as importações, mas vamos olhar aqui para o nosso caso. O vinho do Porto é um dos produtos que poderá ser penalizado. Será que a Europa consegue encontrar alternativas noutros mercados com quem está a negociar novos acordos de comércio, por exemplo, como o Mercosul? Carlos, começo agora por si. Enquanto produtor, e que imagino exporta também para os Estados Unidos, seja vinho maduro, seja vinho do Porto, como é que olha para esta situação? Bom, na verdade as importações que os Estados Unidos estava a fazer do vinho português já estava a sofrer algum decréscimo, mas nós também temos que perceber que o preço dos nossos vinhos portugueses não é claramente o mais prejudicado, porque uma coisa é 30% sobre um champanhe francês e outra coisa é 30% sobre um vinho português. Portanto, eu acho que se aproveitarmos este facto, até podemos, de alguma maneira, dar a volta ao texto e conseguir exportar. Há, evidentemente, esta questão do impacto imediato e nós estamos a sofrer, obviamente, isto porque os próprios americanos, os importadores, não sabem se, importando e ficando com os seus estoques em armazém, o que é que vai acontecer a seguir, porque nas mãos daquele senhor tudo pode acontecer e até já o que está em estoque pode sofrer aqui um acréscimo. Há que desviar um pouco as atenções, desviar um pouco as nossas energias e tentar compensar com o México, tentar compensar com o Brasil, que também aí, e eu acho que o Luís poderá perceber, era um fator importante que houvesse uma diplomacia da parte do nosso governo que permitisse fazer
jus às nossas boas relações e àquilo que se diz que é país-irmão, não é? E acho que aí é o Estado que deveria intervir. E também podemos perguntar ao Presidente da Vini Portugal como é que se consegue promover melhor face a estes obstáculos acrescidos do Sr. Trump, mas isto às vezes até pode ser uma oportunidade, se calhar, para espicaçar um bocadinho mais o setor, será? Bom, a data que estamos Isto a é uma gravar isto, provocação, nós não sabemos como é que vai acabar o acordo com os Estados Unidos. Portanto, nós já ouvimos tudo, já ouvimos 200%, já ouvimos 50%, já ouvimos 20%, neste momento temos 10%, não sabemos, agora há uma ameaça de 30%, não sabemos como é que isto acontece. Isto, de facto, seria danoso para Portugal e para um país que é importante para as nossas exportações e que não são 50% e que tem muito potencial de crescimento e estas tarifas levariam a uma redução de consumo. Repare que os Estados Unidos têm 3 níveis bem segmentados no seu negócio. Tem o importador, o distribuidor e o retalhista. Portanto, cada um destes segmentos aplica margens. Portanto, umas tarifas iniciais de 30% fariam com que o preço do vinho ao consumidor não aumentasse 30%, mas aumentasse mais de 50%. Portanto, isto era danoso para o consumo geral do vinho nos Estados Unidos. Portanto, se isto vier a ser aplicado, de facto vai ser prejudicial e temos que encontrar soluções. A Mercosul, e já foi aqui falado, é um mercado muito importante para nós, e dentro da Mercosul o Brasil, naturalmente. Há um acordo que está em cima da mesa há muito tempo, já assinado pela senhora van der Leyen, mas não está ratificado e aceito pelos vários Estados-membros, que é o acordo União Europeia-Mercosul, que se vier a ser implementado vai fazer com que os nossos vinhos baixem muito o preço de venda ao consumidor no Brasil. E note-se que Portugal é o segundo país a vender mais para o Brasil. Primeiro é o Chile, depois é Portugal, Portanto, e depois é a Argentina. Há uma alternativa aos Estados Unidos aqui através do há uma Brasil. alternativa, mas é preciso ter algum cuidado ao dizer isto, porque não podemos estar à espera que, se vierem impostos ou tarifas de 30% dos Estados Unidos, leve a uma grande redução de consumo e de importações, e não vai ser fácil compensarmos isso 1 ano, ou em 2, ou em 3, ou se calhar nem em 5, com o crescimento que possamos vir a ter no Brasil com o aumento ou com a baixa de impostos no Brasil. Joana, na tua opinião, como é que se dá a volta a esta situação? Isso é a pergunta de €1 milhão, não é? Estes senhores pagavam muito bem se eu tivesse essa resposta. Eu acho, sinceramente, que pior do que a tarifa que vier a ser imposta, e seja por quanto tempo for, é este efeito que nós estamos a viver já há meses sem fim e que não se sabe, não se faz ideia, não se sabe quanto vai ser, não se sabe se vai afetar só os vinhos que vêm de novo ou os que já lá estão. Enfim, toda esta, aliás, que já provocou esta quebra de praticamente 10% nas vendas, ainda sem existir nada, não é? Portanto, esta indefinição é o pior que existe. Como é que isto se resolve? A chave é sempre a mesma, é diversificar, não é? Mas a produção é limitada, portanto... Mas será que esta lógica de 30, ou mesmo que fosse 50, como estava a referir, será que isto está mais vocacionado, por exemplo, para a França e Portugal, apanha por tabela ou Espanha? Eu acho que o Sr. Trump quer chatear os franceses. Não é? O champanhe, por exemplo, é um produto que está à mesa de todos os americanos e em todas as festas. E, portanto, começamos por aí, começamos pelo champanhe. Obviamente o vinho do Porto. O vinho do Porto vai sofrer muito, porque é, de facto, um produto também muito, muito consumido no mercado dos Estados Unidos. E aí talvez seja o maior impacto para os nossos vinhos. Os vinhos verdes também, obviamente, que têm um consumo muito grande no mercado americano. Os americanos consomem muitos vinhos verdes. E isto, por arrasto, vai ser uma grande confusão. Os espanhóis estão a tentar arranjar alternativas, os italianos também. Ninguém está descansado. E nós, os portugueses, que somos no meio desta imensidão de fornecedores, somos certamente os que têm mais dificuldade em negociar. Alguma coisa temos que fazer, mas não vai ser fácil. Acredito que, de todas as cabeças pensadoras deste país à volta do setor, não conseguem, obviamente, deslumbrar alguma ideia boa. É muito difícil, é mesmo muito difícil. A ideia é diversificar mercados, e o Carlos disse bem, isto sobre os outros países.
ao reduzir-se o mercado dos Estados Unidos, vai aumentar muito a nossa concorrência nos outros mercados do mundo. E, portanto, vai ser sempre difícil crescer nos outros porque a concorrência aumenta. Aqui temos uma vantagem competitiva no Brasil, daí estarmos a forçar um bocadinho mais este acordo com o Mercosul, mas advêm daqui anos difíceis para o setor dos vinhos se vierem a ser implementadas essas tarifas. Muito bem. Como sempre, pode ver as últimas notícias nas diferentes plataformas da Euronews. Obrigado aos nossos convidados, naturalmente a si que está desse lado. Então, até já. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas Meu Amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou o Luís Ferreira Lopes e nesta edição especial de verão falamos de vinho e temos connosco Frederico Falcão, presidente da Vini Portugal, Joana Petis, jornalista, diretor do Sapo.pt e Carlos Lucas, enólogo e produtor de vinhos, sobretudo nas regiões do Dão e do Douro. A Organização Mundial de Saúde recomenda que os rótulos das garrafas de vinho devem ter alertas sobre efeitos nocivos para a saúde dos consumidores, à semelhança do que acontece, aliás, com os rótulos com mensagens chocantes nos maços de tabaco. A discussão não é nova na Europa e ainda em 2023 Portugal e outros 8 países produtores de vinho contestaram uma decisão da Comissão Europeia que autorizou a Irlanda a colocar rótulos de alerta para a saúde nas garrafas de todas as bebidas alcoólicas. Também nos Estados Unidos, a Autoridade de Saúde fez essa recomendação no início do ano e agora também a Organização Mundial de Saúde. Faria sentido seguirmos esta recomendação da Organização Mundial de Saúde? Não faz sentido nenhum e a principal razão são falta de dados científicos por parte do OMS. Mas diz isto, desculpa a provocação, mas diz isto porque está a representar o setor do vinho e, portanto, promove o Então permite-me a mim, Luís, acrescentar. Então, se calhar a União Europeia parava de nos tratar a todos como mentecaptos, não é? Mas tratar como mentecaptos porquê? Porque nós somos cidadãos adultos responsáveis, o álcool, o tabaco e por aí fora não é permitido consumi-los abaixo dos 18 anos, portanto somos maiores e temos a noção das nossas escolhas, temos a noção dos benefícios e dos malefícios das nossas escolhas. Enfim, ninguém nos vai pôr nos carros um autocolante a dizer que fazem mal à saúde, se bem que se eu andar de carro não ando a pé e, portanto, não estou a promover o exercício físico. Enfim, isto é absurdo. Por exemplo, a Irlanda, no caso, enfim, do whisky, diz, bem, se calhar temos aqui um problema grave de alcoolismo e temos que colocar aqui um rótulo. Portanto, a Irlanda teve essa necessidade. A Comissão Europeia estava a pensar normalizar e, portanto, os vários países, nomeadamente do Sul, disseram que nem pensar. Mas há o risco disto voltar a acontecer. Risco, enfim, eu acho que isso são idiotas que de facto pensam nisso. Porque eu não estou a imaginar um irlandês que bebe litros de Guinness e tem álcool, obviamente, a receber em cada copo nos pubs que frequenta uma imagem associada ao cancro, porque a cerveja também tem álcool. Portanto, se estamos aqui a tratar de vinho, tudo o resto que circula no vinho, que não é propriamente o álcool, é benéfico. Portanto, o vinho é um produto alimentar, retirando, digamos, o excesso de álcool. Portanto, e faz parte da dieta mediterrânea. E faz parte da dieta mediterrânea. Portanto, a cerveja é exatamente o mesmo. Portanto, estamos a falar de bebidas milenares. Eu não estou a imaginar também que quem está preocupado com o cancro vai colocar à entrada das praias portuguesas também uma placa a dizer que o sol provoca o cancro. Portanto, não estou a imaginar que estamos nesta época em que todos nós pegamos na toalha e expomos os nossos sinais do corpo ao sol e, portanto, não estamos a ver que essas placas à entrada ao lado do nosso nadador Salvador contenha algo desse género. Eu acho que estamos a tratar de algo que é uma idiotice, volto a dizer. Acho que, de facto, quem quer consumir, deve conhecer os seus limites. Mais uma vez, concordo com a Joana. Portanto, nós temos que conhecer os nossos limites e temos que, de facto, regular-nos pela nossa mente. E não é alguém que nos vem dizer da Europa, ou propriamente um irlandês, que é realmente alguém que consome litros e litros e litros de cerveja, a um português dizer-nos que nós não podemos beber 2 copos de vinho. O Frederico, a todos nós. Mas imagino que agora tinha de falar com alguém da Organização Mundial de Saúde, da Comissão Europeia, e convencer... Eu respondi da seguinte maneira. Nós tivemos 2 jornalistas americanos que há um ano, financiados por uma fundação com ideologia anti-álcool, foram estudar
3.248 estudos sobre os impactos do consumo de bebidas alcoólicas, mas mais vinho, na saúde. 3.248. Desses 3.248, 3.242 eles descartaram porque defendiam os benefícios, o impacto positivo do consumo moderado de vinho na saúde. E eles pegaram em 6 para dizer que de facto existem estudos que mostram que há um impacto negativo do álcool na saúde. Esses 6 não tinham tratamento estatístico e, portanto, não são válidos. Portanto, o grande problema que há aqui é que nós temos a maior causa de mortalidade no mundo são as doenças cardiovasculares. E nós temos estes 3.248 estudos que provam o impacto positivo do consumo moderado de vinho na saúde. O problema da OMS é que está a pôr tudo no mesmo saco. Está a pôr o consumo moderado com o consumo abusivo, com o tipo de álcool, mistura tudo e vem com uma mensagem errada cientificamente a dizer que não há consumo benéfico. Até há vários estudos que provam o impacto positivo do consumo moderado de vinho no tratamento de cancros de estômago, esófago, rins. Há um único cancro, que é o cancro da mama das senhoras, que aumenta de 10%, acima dos 40 anos, aumenta o risco de 12% para 13,2% o risco de contraírem cancro de mama se consumirem bebidas alcoólicas. No entanto, a percentagem ou a probabilidade de morrerem de doenças cardiovasculares é 10 vezes superiores se não consumirem bebidas alcoólicas. Falo sempre, e nós falamos sempre no setor, em consumir vinho de forma moderada, ligada à nossa dieta mediterrânica, que está mais do que evidente em vários estudos que têm benefícios para a saúde pública. Mas a OMS, financiada por lobbies anti-álcool, tem uma mensagem simplista que não é verdadeira e que nos ataca. Mas esses lobbies ou essa mensagem passa bem, sobretudo, sei lá, num público mais jovem ou isto é transversal? Passa se já houver uma predisposição para isso, porque hoje em dia as mensagens que passam são aquelas que nós aqui não é o caso, felizmente, mas cada vez mais acontece, as pessoas só procurarem mensagens que validam aquilo em que já verdadeiramente acreditam. E, portanto, há uma tendência de alimentar uma bolha, de a fazer crescer e de essa bolha, em determinada altura, estar em cargos de decisão. E esse é o grande problema que nós enfrentamos hoje em dia, não é só no vinho, é muitas coisas. E no meio disto tudo, eu só lamento é que tenhamos eurodeputados portugueses que defendem a cultura portuguesa e que defendem as nossas tradições a acompanhar essa idiotice, como eu já lhe chamei. Muito bem. Um excelente debate, temos mesmo de terminar. Muito obrigado. Obrigado, naturalmente, aos nossos convidados por terem aceitado o convite. Também um obrigado muito especial a si que está desse lado. Se quiser deixar as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, já sabe, voltamos em breve com mais notícias em português aqui na Euronews. Até para a semana.